janeiro, dia 13 de janeiro de 2021, o governo lançou o decreto 48.121, que, dentre outras coisas, limitava a idade dos ônibus. Os ônibus só poderiam rodar com 15 anos de uso. E nós temos ônibus aqui, ano 2000, 2002, 2003, 2004, que são aqueles ônibus realmente de ferro mesmo, que aguentam o serviço na roça. Nós temos produtores rurais aqui também, e eles entendem o que eu estou falando. Dentre outras coisas, esse decreto também tirava a gente do microempreendedor. A gente trabalhou a vida inteira como microempreendedor. Quantos anos, Amaury? 20, 30 anos, né? No transporte, trabalhando como microempreendedor, a gente pode faturar R$88 mil por ano. A gente não fatura isso. Eu queria que o pessoal entendesse um pouquinho, não quero me alongar demais, como que funciona o transporte rural. Os produtores rurais, eles têm que levar os trabalhadores para fazer colheita, fazer plantio, e não há outra maneira a não ser eles contratarem os ônibus, terceirizar. O produtor já tem tanta coisa para fazer, como que ele ia comprar? No caso do Grupo Sequita, vou citar um grupo só, são 15 ônibus. Como que ele ia colocar 15 ônibus para rodar? São mais 15 problemas, 15 PVA, 15 autorização do DR, 15 seguros, 15 motoristas, 15 troca de óleo. Então o produtor prefere terceirizar o serviço. E aí nós entramos para fazer esse serviço. Por que de a gente não trabalhar com ônibus mais novo? Para quem ainda não foi na nossa região, nós trabalhamos em área de pivô, barro, poeira. Os ônibus muitas vezes ficam presos lá no meio do pivô e tem que mandar um trator puxar. Ônibus novo, nem que a gente quisesse, não tinha como trabalhar. Agora eu quero que vocês pensem, na cabeça de vocês, nós estamos com 500 pessoas trabalhando no lote. Os 500 estão pisando no barro, dia de chuva, colhendo cenoura, no pivô, tem barro até aqui para cima do joelho. O ônibus é mais novo, eu vou mandar eles limpar o pé, Carlos, para entrar? Eles são trabalhadores rurais. Como que eu vou pedir para o pessoal limpar o pé para entrar no ônibus? Nossos ônibus são todos cheios de barro. E a gente ainda tem esse custo de R$100 por semana para lavar os carros. Porque na outra semana o carro tem que estar limpo. A gente não está carregando porco. A gente tem que cuidar das pessoas e dos interesses da fazenda. Como que funciona o contrato nosso com os produtores rurais? A gente vai até a fazenda, vê o prazo que o produtor vai precisar para fazer uma safra, uma colheita, 3 meses, 2 meses, ou até 15 dias, né, Maurinho? Que às vezes é bem menos. E ele nos contrata para fazer esse serviço. As pessoas que vão com a gente passa nos pontos buscando, pode estar com a gente na segunda-feira, de manhã, e à tarde voltar, no outro dia talvez não vai mais. Se não gostou do serviço, não vai. Mas geralmente aquelas pessoas que vão com a gente são as mesmas pessoas. Então por que eu tenho que fazer lista, deputado? Se são as mesmas pessoas que vão comigo todo dia. Não tem como a gente fazer uma lista diária. O valor mensal que a gente contrata geralmente com o produtor rural é uma média de R$6 mil. Agora vocês vão ver a realidade. O Maurinho não deixou nem os outros entrar aqui não, senão eles param, vão encostar os ônibus amanhã. Nós temos que pagar a vistoria e autorização do DR, é de 6 em 6 meses, pessoal. Não é de ano em ano, não. De 6 em 6 meses nós temos que fazer vistoria, pegar nova autorização para rodar. Então, como que os ônibus não estão aptos para rodar? Se de 6 em 6 meses eles são vistoriados. Não esqueci da coisa aí. É de motorista. Isso. Vou chegar lá. Temos despesa com seguro de pessoas, R$225 por mês. Nós temos despesa com IPVA e as taxas do DR, dá mais ou menos R$80 por mês. Nós temos o contador, a contabilidade, é mais R$110 por mês. E a lavação, que eu já falei para vocês, que é R$200 por mês, mais ou menos. Sobrou para o dono do ônibus R$2.450, R$2.500. Aí o Amaury, que tem 3, 4 ônibus, o Carlos, vamos dizer que tem 3, 4 ônibus, ele tem que pagar o motorista. O motorista é R$1.200, R$1.300, o que sobra para nós? Será que o pessoal lá de Belo Horizonte viu isso? Eu queria que tivesse alguém deles aqui agora para falar assim, então por que vocês não param? Porque se a gente parar, o agro para.
Se a gente parar, a agricultura para. São Gotardo é conhecido como a capital nacional da cenoura. Não. Alho, cebola, cenoura, beterraba, batata, café, repolho, soja, milho, trigo, feijão, triticale, e agora gado, abacate. Pessoal, tem que ter gente para ir para a lavoura trabalhar. O que eu falei com o deputado, e falei com o Carlos e com os vereadores, é que são 302 ônibus hoje que iriam parar. 300 ônibus, 50 pessoas em cada. São 15 mil pessoas, deputado, por dia, no ponto. Os 6 lá na fazenda esperando, todos esperando, e eles não vão trabalhar. Porque se os ônibus parar, quem vai levar? 6, você conseguiria comprar 15 ônibus agora? E aonde vai ter ônibus para todo esse pessoal? E do jeito que o governo quer, se a gente comprar 2008, ele fala só no ano que vem. No outro ano eu já tenho que comprar outro, Carlos. Então eu já teria que comprar um 2015, 2016, para ele poder trabalhar um tempo maior. Então não há condições da gente tirar os ônibus que estão fazendo serviço. Sem contar com tudo isso que eu falei para vocês da despesa, alguém já deve ter pensado aí, para finalizar a minha fala. E a troca de pneus? E a mecânica? Parte elétrica? E o principal, a depreciação dos veículos. Como que fica? Será que o governo está vendo isso? Será que alguém lá em cima parou para fazer a comparação do ônibus que roda limpinho na cidade? Todo dia está limpinho, todo mundo que entra está limpinho, com os nossos aqui que são cheios de barro todo dia. Mas quem leva a comida para a mesa de cada um de vocês aqui, não é o coletivo não. É os nossos ônibus que levam o pessoal para trabalhar. E é de lá que sai o sustento de cada um, em cada uma dessas coisas que eu falei para vocês. Então é isso, Carlos. Para não me alongar mais, é isso que eu quero conscientizar o pessoal lá em cima. Se a gente sair do microempreendedor, eu e o Maurício já fizemos as contas, só em impostos estadual e federal, vai dar R$ 1.800. Mas sobra 2.450, Carlos. Então nós vamos fazer o que, Maurício? Pagar para trabalhar? Os 2.450 que tira a manutenção dos ônibus. Se ele não der defeito, foi bem, vai ganhando. Mas se der, a piscina vai. Não, posso fazer um. Claro. Vocês uma vez o CEP está ali de fora, vamos ver se ele consegue chegar. Deputado, outra particularidade importante, a gente pega um ônibus de transporte coletivo ou intermunicipal, por exemplo, normalmente a carga horária do motorista é 8 horas. Né? E a carga horária dos nossos motoristas, que vai da cidade do campo, basicamente são 2 horas. Então, como é que o proprietário do ônibus vai pagar o motorista que trabalha 2 horas no tempo integral? Então, não sei se o Maurício pode me falar, pelo menos metade dos motoristas trabalham no campo. Trabalho. Então, ele ganha 2 horas de trabalho operando o ônibus e completa as outras 6 horas trabalhando no campo. Senão, praticamente seria inviável o pagamento do motorista. Como é que você vai pagar o salário integral e ele trabalhando 2 horas? Então, quase que, sei lá, 70%, 80% dos motoristas trabalham no campo, né, Maurício? Trabalham no campo. Mas só leva o ônibus. A carga horária. Então, ele trabalha um período com motorista e outro período com trabalhador rural, para fazer complemento de salário. E o dono do ônibus também, como é que ele vai pagar uma carga horária de 8 horas se ele trabalha 2 horas? Então, nesse aspecto, é muito importante frisar que se você tiver um ônibus um bom estado, mais novo, né? Você ficar parado o dia inteiro com capital, porque a gente tem que considerar o custo da compra do ônibus e o capital que está parado. Exatamente. É diferente do ônibus que trabalha na cidade o dia inteiro, ou que faz transporte intermunicipal, interestadual, que tem 8 horas de trabalho, 10 horas, ou trabalha 24 horas, tem 3 motoristas, por exemplo, cada um com 8 horas, a realidade é diferente. O ônibus vai cedo, fica o dia inteiro na roça. Então a carga horária desse trabalhador que opera o ônibus. E é importante a gente dizer que, eu até pulei essa parte aqui, mas veja bem, por que a gente não poderia trabalhar com os nossos ônibus? O que nos é exigido de documentação?
documentações. É exigido a documentação do veículo, tem que estar tudo em dia e a gente apresenta. É exigida a documentação do transportador, ele tem que estar com a documentação em dia, todos os curso de transporte passageiro, até o MOP, às vezes eles pedem para a gente. É apresentado, senão a gente não pega a autorização do DR. A vistoria tem que estar em dia, a vistoria é eles que falam com a gente, vocês vão fazer com tal pessoa, não é a gente que escolhe, o vistoriador é deles, é do DR, então a gente faz do jeito que eles querem. Para eu pegar uma autorização do DR, só se eu apresentar o seguro de vida de cada passageiro que está no ônibus. Cada um que anda no meu ônibus tem seguro de vida. Se chegar lá sem esse seguro de vida, eu não pego a autorização do DR. Então, por que nós não podemos rodar se a gente atende todas as exigências deles? Não dá para entender. E agora o DR arrumou outra para a gente também. O SEIS tem fazenda, eu estou citando o SEIS porque ele está aqui. Ele tem aqui para o lado de São Gotardo, mas ele tem aqui para o lado de Campos Altos. Aí o DR agora diz que tem que ser um motorista para aqui e um motorista para ali. O ônibus está todo legal, está todo certo, deputado. Ele passa lá e deixa um pouco de funcionários, vem aqui no trevo e deixa os outros ali. São 6 quilômetros. Limítrofe. Não pode. O DR não quer aceitar mais. Então é um motorista para cada rota. O Maurício foi o primeiro que viu isso aí, não tem cabimento. Aí nós vamos ter que comprar mais ônibus, porque o mesmo ônibus que levaria o pessoal para o Seixo, no lote da Capelinha, e levaria aqui perto do trevo de Biá, que é pertinho, 10, 12 quilômetros, eu vou ter que pôr um ônibus para lá e outro ônibus para cá. E vai gerar mais despesa para a fazenda. Vai gerar mais despesa para a fazenda, vai atrasar o serviço, e o ônibus está todo legal e pronto para rodar. Então, são coisas que a gente não entende. Carlos. Bom, nós temos que parabenizar essa união do produtor rural com os transportadores, que é importante. E os transportadores estão unidos. O Mauri é o nosso vereador da Câmara que representa a categoria, a gente tem que deixar isso muito claro. Nós, vereadores que estamos aqui, estamos para apoiar a causa. Todo mundo apoiando. Parabenizar o Elton Blair por essa liderança, porque você tira do seu tempo, desgasta, mas você compreende o quão é importante essa categoria. E eu, desde o início, conversando com o Elton, eu falei, nós temos que sensibilizar a Assembleia, o governador, a nível de Brasília, é que haja um entendimento do que é o transporte coletivo rural. Que se crie uma categoria que entenda que nós estamos aqui, por exemplo, na região que tem São Gotardo, Rio Paranaíba, Ibiá, Campos Altos, muito próximos. E aqui aí fere essa questão agora de intermunicipal. Isso. Então isso aí eles têm que compreender que se não apoiar essa classe, que não é só na nossa região, é Brasil afora, Estado de Minas afora, você vai estar prejudicando a maior fonte de renda e alimento que é o agronegócio. O agronegócio lidera o nosso PIB há anos, que mantém o Brasil de pé. Então assim, mas precisa enxergar essa classe como uma classe que levanta de madrugada, Seja? Maurício, 4 horas da manhã, como o Seja diz. E por que lutamos pelo tempo do ônibus? O ônibus não roda 8 horas por dia, ele vai de manhã para e volta no final do dia. O tempo de vida do ônibus desse é muito maior, o desgaste dele. Não há como investir 300 mil reais para levar um ônibus, para estou lá no barro. Não, mas se investir aí 80 mil no ônibus, você gasta uns 15 anos no Badraí, o Badraí não vale mais, você recuperar o dinheiro. Então, sim, a nossa função aqui, agradeço todos os vereadores presentes aqui, ao Marquinhos, o Genésio, o Valdivino, o próprio Mauri, o Lander, a Flávia esteve conosco também, o Renê, a Denise, o Célio teve um contratempo, mas vai encontrar conosco depois. Então, o Renê passa a palavra para o deputado para ele se posicionar, porque ele vai ser uma das nossas, a nossa ponte de ligação lá. É a nossa vitrine. Vitrine lá na Assembleia, para também fazer a interlocução com o governo e com o DEM. Deputado, deixa eu só falar para o deputado, Pode. que aí eu faço o fechamento. Eu queria agradecer o El, que teve confiança na gente, está liderando não só dentro do município, ele tem feito contatos em toda a região, diversos municípios, com diversas câmaras. Que 11 municípios. E essas câmaras, através dos vereadores, fizeram contato com os respectivos deputados. E a gente vê a importância da união, de vários municípios está ajudando, de todos presentes.
cumprimentar todos os presentes, na pessoa do presidente Carlos, dos vereadores, do deputado Cristiano, companheiro da nossa região, do Alto Paranaíba, de longa data, e dizer o seguinte: eu trabalho no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a importância que é a agricultura para o Brasil, que é a parte empregadora e trabalhadora. Uma depende da outra e mutuamente, né, produzem o nosso PIB, o agronegócio hoje que segura o Brasil, nossa região. E esse decreto que foi emitido, ele teve um equívoco muito grande, porque o erro dos legisladores, seja deputado estadual e federal, quando elaboram leis sem conhecer a realidade aqui na base, cometem esses equívocos que prejudicam o funcionamento de uma categoria ou de uma ação. Imagine se esse decreto prevalece e que seja cumprido à risca, vai desempregar milhares de trabalhadores. Então é uma coisa muito grave para um governo elaborar seu estudo na base. Então foi um equívoco muito grande, foi um erro. Eu estou aqui representando o deputado Sábio, não pode estar presente, que pertence à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. O Cristiano faz parte, são companheiros na Assembleia, na CCJ, que é uma das comissões muito importantes. E lá teve um parecer, né, na CCJ, que ele começou a delinear o novo formato que atende a categoria. O Cristiano fez parte desse trabalho, nesse parecer, o deputado sabe, que dali está norteando, fazendo a redação necessária para que atinja o que a categoria dos transportadores precisa. Então contem com a gente, ainda não terminou a batalha, mas ela começou a desenhar, né, Léo? No sentido de que o texto necessário já foi elaborado no parecer da CCJ. Então nós precisamos que ele seja mantido, Cristiano, para que atenda e corrija essa falha do decreto. Beleza. Agradecer também muito a presença do Astrogildo, que é um grande parceiro. Marquinhos, você falar alguma coisa importante, Marquinhos? Genésio? Não, estou aqui só para apoiar mesmo e eu também tenho carteira dele, já trabalhei muito de motorista de ônibus, meu irmão é gerente do lado do Batata aqui, então estou aqui mais para apoiar, principalmente uma demanda do Mauri, que é o mais afetado, e ele representa essa turma, né? Então o Carlos fez um chamado para a gente, o Mauri, estamos aqui para apoiar. Rodrigo, nosso vice-presidente da Câmara. Carlão, a gente está aqui com vocês aqui apoiando a causa também, apoiando a demanda, entendeu? Para que essa injustiça seja sanada, seja corrigida, né? Conforme o Tiesco falou, demanda aí do nosso vereador Mauri, nós estamos juntos aí, gente. Obrigado, Rodrigo, Mauri, quer complementar? Não, para. Lander? Não, também só apoiando a causa do vereador Mauri e tomara que essa causa seja sanada, né? Que é um problema muito grande quando nossos gestores fazem lei sem conhecer a realidade que nós vivemos aqui no nosso país. Então, nós aqui, juntamente com o Mauri, o Carlos e todos os demais, a gente está aqui só para apoiar a mesma causa, que é muito importante e levar o conhecimento, né, aos gestores estaduais do nosso estado. Ana Flávia? Eu também gostaria, né, de deixar meu apoio, parabenizar a movimentação. Eu acho que sem mobilização não há resultado, né? E falar que o vereador do Carmo disse que é extremamente importante conhecer a realidade para a gente poder fazer as leis. Porque não é simplesmente a gente ir lá e fazer um texto. A gente tem que conhecer o que está acontecendo, ver várias realidades para a gente pensar em todo mundo. Então, parabéns, a gente está aí. Antes de passar para o deputado, o Jales, que chegou aqui agora, é o nosso contador, que faz a maioria da contabilidade, não só a nossa, mas também dos produtores. Então, como a gente já decorreu muito, eu queria que o Jales falasse só da questão, para mim, de a gente sair do microempreendedor e passar para o débito crédito. O Jales fala que isso é uma loucura, não tem como fazer isso. Então, queria que ele falasse bem rapidamente a respeito da gente sair do meio que a gente está e ficar como o governo quer, que é passar para débito crédito. Boa tarde, Jales. Boa tarde pessoal, boa tarde deputado, a todos, parabéns pela iniciativa, que é o primeiro passo para o sucesso, né? Então, a questão dessa parte tributária, ela vem mais de uma lei federal, que é a lei do próprio Simples Nacional. O que acontece na lei do Simples Nacional?
O transporte de passageiros, ele está caindo, está entrando na mesma categoria de um transporte coletivo de passageiros qualquer, enquanto ele deveria ter uma particularidade para o transporte rural. O que acontece? Lá fala que pode se enquadrar no Simples Nacional o transporte de passageiros que atua na região metropolitana ou que faça transporte escolar de estudantes, que não é o caso do transporte escolar, do transporte rural. Ou seja, deveria ter um artigo nessa lei que descaracterizasse o transporte rural como transporte de passageiro propriamente dito. Porque essa lei da região metropolitana foi criada justamente para banir o transporte coletivo de passageiro, que não é o caso. Então, por ser generalizado, acaba complicando o transporte rural, porque já que ela não pode ser no Simples, se o DR de Minas Gerais entender que a licença só pode ser dada a uma pessoa jurídica, ela jamais vai ser no Simples Nacional ou na pessoa física, porque não tem como. E sendo assim, ela vai para o chamado débito e crédito, que é o quê? Uma empresa fora do Simples. O débito de crédito, propriamente dito, impacta primeiro onde? No ICMS. Só o ICMS por si só são 18%. Então já complica para o transporte rural. E não se justifica uma empresa que faça transporte rural aqui na região pagar ICMS. Como exemplo, o transporte de mercadoria interno, estadual, é isento de ICMS. Qual a justificativa do transporte de passageiro ser tributado? Então existe um engano tremendo na lei, que parte da lei federal. O Estado de Minas tem que seguir, porque a abertura da empresa é a particularidade federal. Aí está o imbróglio todo. Teria que alterar a legislação federal nesse sentido. Nesse sentido, se o DR passar a exigir cadastro para pessoa jurídica, tudo que está se falando aqui agora cai por terra, porque a tributação, a carga tributária pode chegar a 50%. Haja vista, por exemplo, que só o imposto federal propriamente dito dá muita diferença de uma empresa que está no Simples e a que não está. E pela atividade, eu não vejo motivo algum para vetar uma empresa no Simples. Recentemente, em agosto de 2020, já foi feita uma resolução do Simples Nacional para ingressar o motorista de aplicativo no Simples, que até então não existia. Então, se existe essa facilidade de se criar uma facilitação, por que não para o transporte rural? Por que não criar um KNAI novo para o transporte rural, ou até mesmo adequar? KNAI seria para o Simples ou para o MEI? No Simples. Falando em Simples, a gente está falando do MEI. Do MEI. O MEI, na verdade, é uma empresa do Simples, porém com tratamento diferenciado. Tá? Então, se barra uma empresa de entrar, de optar pelo Simples, igual hoje é vetado, porque nós não estamos na região metropolitana, então estamos vetados. Então, dia 1º de agosto para cá, a gente já está ilegal. Até que se resolva alguma coisa, a gente já está trabalhando ilegal. Eu conversei com o pessoal do DR e eles me disseram o seguinte: nós não temos nenhuma designação para ir para a rodovia ainda, mas se designarem a gente para fazer volante na rodovia e a gente tiver que cumprir a lei, nós vamos cumprir. 2.300 a multa, aí a gente ganha 2.500 livros por mês. Difícil, né? Tem que criar o Código de Atividade Nacional. Sim, se a legislação mineira entender que o cadastro só pode ser feito para pessoa jurídica, todas as empresas jurídicas não poderão estar no Simples. Só que aí, Carlos, nós não teremos condição de trabalhar, porque só de impostos vai dar 2.000 e poucos reais, só de impostos. Você sabe por quê? O nosso contador vai ter que tirar uma nota por dia. Eu faço uma viagem, uma nota, deputado. Eu vou na roça, volto, uma nota. Amanhã cedo eu vou de novo, uma nota. Onde que o pessoal está com a cabeça? Não tem como
Eu estou levando o pessoal para a fazenda do Seixo, é o mesmo que eu levo todo dia. São os mesmos trabalhadores, não tem catraca. O ônibus não tem catraca, não paga passagem. Então, gente, então, boa tarde novamente. Boa tarde. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou tomando nota, viu? Tá certo. De algumas questões aqui para a gente ver depois os encaminhamentos. Só para recuperar um pouco esse processo, aqui a gente viu um pouco como ela se deu, né, a partir dos trabalhadores, das lideranças locais, e como é que a gente entrou um pouco nessa pauta, nessa agenda. Eu lembro que o Carlos chegou a fazer um contato comigo, falou: deputado, tem um absurdo aqui acontecendo, que a princípio ainda era o decreto do governo, o primeiro decreto, né, que criava um conjunto de restrições que ia inviabilizar a atividade. Eu lembro que na época nós checamos na NTT, checamos, né, um conjunto de referenciais que nós utilizamos para chegar no governo e pedir que reconsiderasse alguns pontos, a idade do veículo e outras questões que lá estavam. No dia 1º de junho, o DR nos responde, dizendo que faria as alterações conforme, né, para poder estar preconizado com a NTT, incorporando algumas coisas que a gente tinha apresentado. Vem então o novo decreto que resolve em parte, né, a situação que os trabalhadores vêm enfrentando. Posteriormente, o Tribunal de Contas do Estado envia para a Assembleia um parecer dizendo que o decreto extrapolou nas suas competências, que o decreto tratava daquilo que estava mais ou menos alinhado com a NTT e legislação, mas que trazia novos elementos. O entendimento de alguns deputados era que havia um interesse da questão do transporte de aplicativo, de ônibus, Buser. O Buser entrou um pouco na discussão, no debate, né? E ali virou um cavalo de batalha, de quem era contra, de quem era a favor, e o negócio ficou complicado. O entendimento, então, da mesa diretora da casa, do presidente, era que tinha que acolher a recomendação do Tribunal de Contas e fazer a revogação do decreto. Eu, naquele momento, eu cheguei a conversar com alguns líderes, eu disse que eu tinha dificuldade de votar por essa orientação, para derrubar o decreto, justamente porque o decreto estava incorporado questões que nós tínhamos apresentado, derivado dessa caminhada, dessa luta, né, que vinha sendo feita. O presidente fez um compromisso conosco, ele disse o seguinte: olha, aí ele me perguntou o seguinte: qual que é a sua dificuldade? A minha dificuldade é com os transportes de alunos, os donos de vans e com os trabalhadores rurais. São as categorias que nós estamos conversando. Então eu faço um compromisso, a gente faz um compromisso de que, votando o decreto, mesmo o decreto sendo revogado, a gente apresenta um projeto de lei com as questões que você entende que é importante, que ficará prejudicado. Topa fazer o acordo? Bom, se for assim, para nós é interessante, porque há uma distinção do decreto e da lei, né? O decreto o governo revoga a hora que quiser. Lei não, ele tem que mandar para a Assembleia e a Assembleia tem que votar, se não tiver maioria não passa. Então você tem uma segurança jurídica maior, né, do ponto de vista da legislação. Feito isso, nós votamos o decreto e imediatamente eu apresentei o projeto de lei, com as questões que a gente entendia que eram importantes. E aí abri para os deputados todos que quisessem assinar, para a gente ganhar apoio e tudo mais. Aí o presidente falou para você que, Cristiano, só tem um problema, que tem um projeto na casa que fala de transporte, que é do deputado Alencar, que é mais antigo que o seu. E pelo regimento da Assembleia, projeto que trata de matérias similares, o mais recente tem que ser incorporado ao mais antigo. Falei, para mim não há problema, pode incorporar a pensão meu, que a gente chama, né, penso meu, a gente fica na coautoria, mas precisa do compromisso, né, de que vai tramitar assim mesmo. O presidente falou, tá ok. Acertamos com o Sábio, o presidente acertou com o Sábio, que é o presidente da comissão, o Sábio acelerou, pegou a relatoria e tocou o projeto. O nosso compromisso era votar já assim que o recesso retornasse. E aí foi dando um formato, né, no projeto. Ontem foi a votação em primeiro turno, anteontem, votação em primeiro turno. Qual que foi o problema? Foram apresentadas emendas no projeto. Quando apresenta emenda, ele sai do plenário e volta para as comissões, volta para a comissão de transporte. Hoje eu peguei o que eles fizeram de alteração no projeto, que a gente chama de substitutivo, o que o relator propôs de substitutivo. O nosso receio era que voltassem para o corpo do texto questões que
não tem consenso, que está na polêmica. Aí eu falei com os deputados, falei, gente, aqui na Assembleia nós temos uma cultura. O que tem acordo, o que tem consenso, o que já está pacificado, a gente vota. O que tem divergência, a gente debate, a gente constrói, vai para a audiência, negocia. Não é isso? Na Câmara que também não é assim, gente? Os vereadores. Aí eu também, não, mas não estou querendo tal, e começou a dar uma obstruídazinha. Então o que ficou? E hoje mais cedo eu olhei o substitutivo, que é o que possivelmente vai a plenário na próxima reunião para a gente votar. O final do PL 1155, que tem o PL 2993, que é o nosso. Recebeu as emendas no plenário, voltou para a Comissão de Transporte, onde recebe o substitutivo número 4, que será votado definitivamente em breve. Quais são os pontos que ele traz? Fim da idade máxima, apenas escalonando os requisitos de segurança, que é o que a gente estava discutindo. Redução do prazo para entrega da lista para 6 horas de antecedência, calma. Flexibilização da lista, é possível alterar 20% dos passageiros até o início da viagem. Dispensa de lista para transporte contínuo. Dispensa da lista para transporte de trabalhadores rurais. Dispensa do cadastro do condutor para transporte de trabalhadores rurais. Maior segurança para o transporte de passageiros, simplificando as normas e a regularização do setor. Então eu acho que nesse substitutivo, então, que ele vai ser encaminhado a plenário, eu acho que ele já responde um pouco algumas, né, das questões importantes que nós estamos trazendo. Lista, cadastro, questão de idade de veículo, como nós conversamos, né? Então, pessoal, o que eu queria dizer é isso, que eu acho que na próxima semana a gente já vota em primeiro turno, na outra reunião vota em segundo turno. A gente tem um problema desse hiato, né? Que é o hiato do que está em vigor, a partir do dia 1º, e até a publicação da nova legislação. Mas eu entendo como tem um entendimento com o governo, pode ser que a gente consiga aí uma sobrevida. Deputado, só uma pergunta. No caso desse substitutivo apresentado, das alterações, ele tem alterações que vêm de desencontro com o que eles querem? Não. A alteração, na verdade, ela só aprimorou. Positivo. Daquilo que a gente já vinha discutindo. O que eu acho que agarra ainda um pouco, o Elton, é a questão da personalidade jurídica, né? Essa questão do microempreendedor. Aí nós vamos ter que analisar, porque eu estou olhando aqui o artigo 2º. O que o artigo 2º ele traz? A autorização que se refere ao artigo 1º será concedida para pessoa jurídica, permitida empresa de qualquer porte ou cooperativa e deverá ser precedida de cadastro do requerente, do condutor e do veículo nos termos do regulamento. Então, se a gente for fazer uma interpretação de empresa de qualquer porte, conseguindo fazer um enquadramento, né, do motorista, do proprietário, ficaria contemplado no sentido da legislação estadual, não? Ficaria. A nossa preocupação é que haja uma mudança nesse parecer, que até o Rodrigo, lá do seu gabinete, me passou, o Marcelinho já tinha falado comigo também, passei para todo o pessoal. Esse parecer para nós está ótimo, mas a gente já teve notícias lá de Belo Horizonte, que na comissão de transporte e na financeira, que ele poderia ter alteração. Se alterar, a gente volta tudo a zero novamente. Na alteração que teve, a alteração que teve foi essa que eu passei para vocês. A principal foi o seguinte: deram nova redação, artigo 10, que agora, além dos transportadores e trabalhadores rurais não precisarem enviar listas, eles também não precisam se cadastrar junto ao DF. Isso provavelmente passará um problema de que alguns prestam serviço como pessoa física e na lei exige que seja pessoa jurídica. Como eles não precisam se cadastrar, apenas ter autorização melhora. Isso. Então assim, aí ontem à noite o Rodrigo está assim, eu acho que excluíram a questão do transporte rural. Eu falei, você está maluco, você põe um dos pontos principais do projeto, né? Falei, amanhã cedo você já vai olhar para mim o conteúdo substitutivo para a gente poder reunir com o grupo e dar uma conversada. Aí ele trouxe para mim, Cristiano, a principal aqui foi essa mudança. E não teve outras mudanças. Flexibilizou a questão da lista para todo mundo. Isso. Agora pode alterar até 20% dos passageiros, mesmo depois de ter enviado a lista. Melhor até para a turma que tem um fretado aí, que vai para a praia, que vai para esse negócio afora aí. Então eu acho que nós vamos sair, aí nós vamos ser vigilantes, sabe, Elton? Nós vamos ser vigilantes para que
Porque assim, se a turma começar a botar emenda, volta para a comissão, aí fica esse tema. Temos que ser vigilantes para não haver alteração significativa no que nos interessa, que são essas conquistas, os direitos que nós estamos brigando. Até agora tá bom, tá ruim não. O projeto veio bom, o que fizeram na comissão deu até uma melhorada, avançamos, e agora aí eu vou tentar negociar com o presidente, com os líderes, para não haver mais destaque e a gente já voltar na próxima sessão. Isso é importante. Aí eu só queria te pedir para vocês manterem a mobilização. Eu achei ótimo o que vocês fizeram aqui hoje, porque mesmo sabendo que o projeto está caminhando, mesmo sabendo, né, que a gente tem um ambiente bom, favorável para poder aprová-lo e tudo, não desmobilizar os trabalhadores. Porque aí vocês percebem que tem desmobilização e a turma vai ficando à vontade. Então isso aqui a gente precisa repercutir isso aqui hoje, jogar lá nas redes, fazer os deputados terem conhecimento. A mobilização, deputado, é uma necessidade. Sim. Eu disse para o senhor que a lei entraria em vigor 1º de agosto. O senhor sabe por quê? Porque todas as nossas autorizações para rodar venceram em agosto. O senhor sabe aqueles ônibus que estavam lá fora? Está todo mundo rodando sem autorização. Se o DR vai dar uma autorização, ele dá para uma rota. O ônibus tem que sair da cidade e ir só para uma determinada fazenda. Ah, mas se ele deixar 25 pessoas, no caso, ou 10 pessoas, e for levar mais 10, se for pego, preso. O carro é preso. Não justifica. Então nós estamos fazendo a manifestação porque a qualquer momento nós podemos ter o nosso veículo preso. Ele pode ser apreendido a qualquer momento. Então não é que nós estamos fazendo para... nós temos que movimentar para dar certo a lei, o projeto de lei. E aquele parecer que o senhor mesmo me passou. É porque nós estamos trabalhando com medo. Nós estamos trabalhando sem saber se a gente vai virar o trevo e a polícia vai estar ali e vai nos pegar. Aí o que acontece? O pessoal tem que ficar meio como fugitivo. Fica um telefonando para o outro, polícia tá, polícia não tá, vou desviar. Eu acho que nós somos íntegros. A gente não merece isso. Nós movimentamos o agro também. Sim. O produtor movimenta. Agora o senhor para e pensa um pouquinho. O pessoal para e pensa assim, parar, vamos dizer que vai parar uma semana, nossa... vai ficar os ônibus, o cara dos ônibus lá, coitados, vão ficar uma semana parados. Eu trabalhei no agro, eu vim para cá em 89, Seixo Sequita foi um dos que me recebeu. Foi o filho preto criado aqui da japonesada toda aqui. O único bastardo pretinho sou eu. Você tem o Mico tem. Deputado, o senhor não calcula o que é um dia do produtor parado, né, Seixo? Um dia. Eu fiz assistência técnica para uma empresa de defensivos durante 17 anos. Vocês não têm noção do que é um dia de uma fazenda parada. São milhões, né, Seixo? E em contrapartida, são milhões que o Estado está deixando de receber. Tudo que está saindo, cada caminhão que está saindo, que foi carregado pelo pessoal que nós levamos, que foi colheita feita pelo pessoal que nós levamos, o caminhão está saindo, a nota fiscal saiu. A nota fiscal saiu, é imposto para o governo. Agora o senhor imagina se a gente ficar aí um mês parado. Não. E os produtos perecíveis? O governo, se quisesse, poderia simplesmente fazer um decreto fazendo prorrogação de ofício da validade das licenças, né? Enquanto o período da tramitação por 30 dias, se quisesse. Mas é aquele negócio, né? Tem que ter sensibilidade social para isso. Mas o que cabe a nós, eu queria dizer o seguinte, dentro do que compete a gente quanto deputado, no processo legislativo, do poder de legislar, nós estamos fazendo com o maior compromisso possível de atender as reivindicações principais e pedindo, né, ao presidente que seja o mais célere possível na tramitação no que depender dele pautar. Então, pelo menos assim, no que compete à Assembleia, eu acho que nós estamos indo bem, estamos bem combinados. Agora, da parte do governo, a gente tem que tentar algum tipo de sensibilização, quem sabe uma prorrogação de ofício em decreto dessas validades, né, das licenças. Aí, doutor, com relação ao projeto que vai ser votado semana que vem, justamente no artigo 2º que você tocou, ele já começa falando que a autorização será concedida para pessoa jurídica de qualquer porte. No Estado está beleza, mas ele vai de encontro à resolução do Simples Nacional 140, que é federal, que veta. Ele barra o transporte coletivo de passageiros que não seja em região metropolitana.
Então talvez a gente está criando uma expectativa, o projeto vai passar com essa ressalva, então não vai resolver. Não, é o seguinte, aí passa, o governo pode vetar, a Assembleia, se quiser derrubar o veto, mantém o veto. Se a Assembleia derruba o veto, ele tem que entrar com ação de constitucionalidade. Tá. Mas nesse quesito aí de conflitar o Estado com o simples aí, vai dar o problema? Eu acredito que sim. Dá para Mas a autonomia, Vamos construir. pois é, isso aí, a autonomia do Estado, né, da Assembleia, por exemplo. Então tem tributos diferentes em Estado, né? Cada Estado tem uma tributação de valores diferentes. Não seria o caso esse caso, não. Eu entendo o seguinte, que uma coisa pode ser de ordem tributária, como eu enquadro essa atividade. Outra coisa é aquilo que o Estado tem de autonomia para determinar como e quem ele fiscaliza. Do ponto de vista de enquadramento tributário, não tem prerrogativa nenhuma, está correto. Do ponto de vista de quem e como a gente fiscaliza, o Estado tem autonomia para legislar sobre a matéria. É por isso que eu estou falando. De repente o Estado pode, porque existem tributos diferentes em vários Estados. Não, independente disso, a gente pode fazer na legislação, nós podemos definir quem e como a gente fiscaliza. Em qual formato de enquadramento. Pois é, seria, então, não fazer um substitutivo aqui, um acréscimo, não substitutivo, mas um artigo aí dessa condição. Fazendo observação sobre esse detalhe, lá para seria interessante. É o que foi feito nas folhas 5 e 6 do parecer, o artigo 2º e o artigo 4º. Foi o que o senhor falou agora há pouco. Foi o que falou foi naquele primeiro parecer que o Rodrigo me passou. Então falou do transporte rural e excluiu o transporte rural de algumas coisas que são características ao transporte coletivo municipal. Então é isso que nós precisamos. Talvez mais um adendo, talvez mais uma pequena mudança, deputado, que deixe bem claro que a gente vai continuar no microempreendedor individual. Pronto. Não, aí nós não temos essa competência. Não precisa. É simplesmente o seguinte, se a lei passar com o texto do jeito que está, falando que pode ser concedido para qualquer pessoa jurídica, não há problema. Ele não pode vetar esse artigo. Então assim, Cristiano, o que a gente precisa é garantir o artigo. Não pode vetar o artigo. Aí eu estou dizendo, no entendimento de qualquer natureza, o MEI, por exemplo, se enquadra. Isso. Beleza. Então é isso. E a gente fica vigilante para isso não cair. Vou partir do encerramento. O deputado tem Vamos. E nosso compromisso. Excelente, nós vamos passar na prefeitura, vamos já para a Câmara. Aí os vereadores estão convidados a nos acompanhar. Então enquanto está filmando, vamos encerrar, porque eu tenho que ir. Aí tá feio. Eu quero agradecer todas as autoridades que estão aqui presentes, nossa amiga Astrogil também, que está aí junto com a gente sempre, né? Agradecer o Jazz, nossa contabilidade, Júlio do Carmo Paranaíba, todos os vereadores de São Gotardo, deputado, muito obrigado. Vocês todos que vieram, obrigado a todos. E eu acho que a gente conseguiu mostrar ali fora um pouco a nossa força, mas a gente precisa da força de vocês também, viu, deputado? E muito obrigado a todos. É isso aí.